Bom, vamos falar sobre os ânions, né, que eles são agrupados de acordo com o caráter redox. Então nós temos ânions que são oxidantes, redutores ou indiferentes. Quer dizer, essa classificação, ou esse agrupamento, poderia também ser feita de acordo com um reagente precipitante, como no caso, ânions que precipitam com prata ou com bário. Tá? Aí vem uma dúvida. Como verificar no laboratório se uma substância é oxidante, redutora ou indiferente? Essa é uma dúvida. Bom, vamos fazer o seguinte. Para fazer essa demonstração, nós vamos considerar que eu preciso de um oxidante característico e um redutor característico. Um redutor característico, por exemplo, iodeto. Um oxidante característico, por exemplo, permanganato. Então aqui nós temos uma solução de permanganato, que nós partimos de uma solução 0,02 mol por litro, retiramos uma gota e fizemos uma diluição para 20 gotas de água, 1 para 20. O iodeto, temos uma solução aqui 0,1 mol por litro. Dentro daquele agrupamento, oxidantes, redutores indiferentes, naquele elenco, nós escolhemos, para fazer o teste, alguns deles: fluoreto, nitrito, nitrato, fosfato, brometo e dicromato. Tá certo? Então todos eles já foram colocados uma certa quantidade em tubo de ensaio, e é claro que as reações, de maneira geral, ocorrem em meio ácido. Então nós já adicionamos para cada uma dessas soluções 2 gotas ou de ácido acético ou de ácido sulfúrico. Então, no caso do nitrito aqui, vou colocar as 2 gotas, não tinha colocado ainda. Então essa é a forma que nós devemos trabalhar. 2 gotas de ácido. Então o meio está ácido. Vamos pegar, por exemplo, e fazer reagir com o íon iodeto. Se ele reagir com iodeto, está oxidando iodeto a iodo. Logo, ele é oxidante. Então vamos pegar iodeto e colocar na presença de fluoreto. Coloquei 4, 5 gotas. Bom, nós não estamos observando nada a frio. Quando não observamos nada a frio, nós fazemos um aquecimento brando. Então, segurando com a ponta dos dedos, o vidro é mau condutor de calor, não vai aquecer a ponto de você não conseguir segurar no tubo. Então, dá um leve aquecimento e verifica se mudou alguma coisa. Não mudou absolutamente nada. Ou seja, fluoreto é não oxidante. Não oxidou iodeto a iodo. Vamos fazer o mesmo trabalho com o mesmo fluoreto, está do outro lado. Vamos adicionar permanganato. Então a solução de permanganato, tirar algumas gotas e fazer a adição. Permanganato cai e permanganato permanece dando a mesma coloração à solução, que é a sua, né? Ou seja, continua violeta. Logo, o permanganato não foi reduzido a manganês 2 nem a manganês 4. Então significa dizer que fluoreto também, como não reage com permanganato, é não redutor. Então, se é não redutor, não oxidante, então ele é indiferente. Vamos pegar o caso do nitrito. Nitrito. Vamos fazer a reação do nitrito com permanganato. Nitrito reagindo com permanganato, olha o que acontece. Permanganato cai, permanganato descolore. Ou seja, permanganato está sendo levado de manganês 7 a manganês 2. Logo,
nitrito atua como um agente redutor, reduziu o permanganato de 7 a 2. Vamos ver perante ao iodeto. Perante ao iodeto, vamos adicionar algumas gotas de iodeto. 1, 2, 3, 4 gotinhas. Observe que a solução ficou alaranjada, tá certo? Ou seja, mudou a coloração do iodeto, que era incolor. Ou seja, isso aqui é característico da presença de iodo. Iodo formado a partir da reação de oxidação do nitrito, que oxidou iodeto a iodo. E o nitrito foi reduzido a NO, por exemplo. Então, como é que eu reconheço e consigo provar que realmente aqui tem iodo? Bom, uma das formas da gente fazer esse procedimento, eu posso adicionar um pouco de amido. Então, se eu adicionar amido a um pouquinho dessa solução, onde tem o iodo, a gente deve ter uma solução azul, porque o amido é indicador, é uma solução indicadora de iodo. Então, olha aí, ó, um azul característico, então, de que meu produto realmente é iodo. Uma outra forma de reconhecer o iodo numa solução, se eu aquecer um pouco, só pouca coisa que eu aquecer isso aqui, começa a formar vapores de iodo. Então, vapores de iodo tem uma coloração que é violeta. Então, iodo é violeta, então dá para a gente perceber que tem a saída de um vapor violeta de iodo. Ou seja, comprova então que o meu produto de reação é iodo. Então, nitrito, tanto oxidante como redutor. Então, observe que ser oxidante ou ser redutor depende do parceiro de reação. Então, no caso, permanganato, quando é reduzido a manganês 2, o potencial de redução é 1,51. Iodeto, quando é oxidado a iodo, o par de redução iodo e iodeto é 0,54. Então, nitrito para NO ou nitrito para nitrato tem um potencial de redução intermediário entre eles. Então, por isso que nitrito é oxidado a nitrato pelo permanganato e nitrito é reduzido a NO pelo iodeto. Um outro teste, por exemplo, fosfato. Fosfato, se nós adicionarmos permanganato, o que acontece? Absolutamente nada. A solução continua com a mesma coloração do permanganato. Tá certo? Eu posso aquecer. Um aquecimento brando e veja que não muda. Permanece como tal. Se nós fizermos o mesmo com fosfato, acrescentando iodeto, iodeto com fosfato, o que acontece? Por enquanto nada, vamos aquecer um pouquinho. No aquecimento, a solução permanece incolor, não mudou, quer dizer, não tem oxidação de iodeto a iodo. Então, mais um. Fosfato, não oxidante, não redutor, indiferente. Vamos pegar o brometo. Brometo, perante ao iodeto, agitamos e vamos aquecer. Aquecimento brando, sempre aquecimento brando. Coloca pouco tempo na chama e aí a gente já consegue observar. Vejam aqui, ó, permanece com a mesma coloração, ou seja, não mudou o incolor. Logo, ele é não
oxidante, não oxidou iodeto a iodo. Vamos pegar o brometo perante ao permanganato. Brometo perante ao permanganato, o que acontece? Opa, descoloriu. Veja lá, ó, caiu o permanganato, demorou um tempo, mas imediatamente, logo na sequência, ó, descoloramento total. Por isso que às vezes algumas reações são lentas, por isso que a gente acaba fazendo um aquecimento brando para verificar se realmente a reação ocorre ou não. Permanganato com brometo, o permanganato foi reduzido a manganês 2 e o brometo foi oxidado a bromo. Então, brometo é um agente redutor. Vamos pegar o dicromato. Dicromato perante ao iodeto, o que nós observamos? Perante ao iodeto, bom, e agora? As duas soluções são coloridas. Como é que eu faço agora para identificar se aqui formou iodo ou não? Bom, eu posso fazer o seguinte, um outro teste a ser executado para a identificação do iodo é o clorofórmio. Então nós podemos adicionar clorofórmio, que não se mistura com a solução aquosa, é mais denso e vai para o fundo. Se tiver iodo, ele extrai iodo e a solução do clorofórmio vai ficar violeta. Então, se nós observarmos agora, a solução no fundo está violeta. Deixa eu fazer o seguinte, talvez esteja difícil a observação. Eu vou retirar um pouco o sobrenadante. Retirar o sobrenadante. Vou adicionar a uma quantidade menor, porque ficou um violeta muito escuro. Por isso que houve uma dificuldade de visualização. Então agora eu vou acrescentar mais o dicromato. E aí agora facilita a observação. Dá para perceber claramente que a minha solução, ela é embaixo, no fundo, ó, violeta. Solução violeta, indicando que houve oxidação de iodeto a iodo. Logo, dicromato é um agente oxidante. E perante ao permanganato? Perante ao permanganato, vamos adicionar. Então, perante ao permanganato vai cair. E esse permanganato que cai, eu não estou observando mudança, mas eu também não consigo identificar, tá certo? Mas veja o seguinte, nesta solução, se eu tivesse que oxidar o dicromato, eu teria que oxidar a uma coisa com grau de oxidação muito maior que 7, e nós não temos. Então, nesse caso, olha, observe, apesar de não observar essa modificação, mas é impossível a gente conseguir chegar a um grau de oxidação maior. Agora, olhando, eu que estou próximo, olhando a superfície, eu até consigo perceber um leve violeta na parte de cima, tá? Mas é difícil fazer essa observação visual. Então, porque o íon é colorido, tá certo? Então, no caso do dicromato, nós concluímos que ele é apenas oxidante. Aí nós deixamos por último o nitrato. Então, nitrato. Obviamente que nitrato perante ao permanganato não deve reagir, porque eu não tenho um pernitrato, senão eu estaria oxidando a um grau de oxidação maior do que 5. Não existe. Ou seja, permanganato continua com a sua coloração. Então, não oxidante. Porém, na presença de iodeto, vamos ver o que acontece. Adicionando iodeto, a frio,
Nós não estamos observando nada. Vamos aquecer. Então, às vezes a reação é lenta, a gente só consegue a quente. Então, aquecendo brandamente, a gente já observa o amarelamento da solução, ou seja, a formação de iodo, tá certo? Então, iodo sendo formado, indicando que ele foi oxidado pelo iodeto. Logo, que ele oxidou iodeto a iodo. Então, nitrato é oxidante. Nitrato oxidou iodeto a iodo. Logo, nitrato é oxidante. Nitrato não é redutor porque o permanganato permaneceu com a coloração. Então, nitrato é só oxidante. Então, qualquer espécie que vocês estiverem trabalhando no laboratório e quiser saber se essa amostra é oxidante, redutor ou indiferente, a gente faz uma suspensão ou uma solução. Trabalha com a parte líquida. Então, imagina que nós já trabalhamos com essa amostra aqui, num vídeo anterior, que é a amostra 32. Então, se eu pegar uma quantidade pequena dessa amostra, colocar num tubo de ensaio, tá certo? Dissolver em água, retirar alíquotas dessa solução. Então, estou dissolvendo, vou retirar alíquotas da solução e vou fazer o teste com iodeto e com permanganato. Então, as duas alíquotas para eu testar o caráter redox dessa minha amostra. O que eu preciso fazer? Adicionar algumas gotas de ácido sulfúrico, tá certo? Algumas gotas de ácido sulfúrico, pelo menos 2 gotinhas, para manter o meio ácido. Por que eu estou adicionando ácido sulfúrico? Porque sulfato é indiferente. Logo, não vai acontecer nada de reação com o íon sulfato do ácido sulfúrico. Ele é não oxidante, não redutor, ele é indiferente. Então, na hora que eu vou acidular qualquer amostra, que eu estou testando uma reação de óxido-redução, eu procuro sempre um ácido que apresente como ânion, um ânion que seja indiferente. Então, agora, essa nossa amostra, perante ao permanganato, uma gotinha de permanganato, vamos ver o que acontece. Bom, por enquanto nós estamos observando, ó, que não descoloriu, tá? Mas vamos aquecer para ver. Então, aquecendo, observe que houve descoloramento do permanganato. Se houve descoloramento, significa dizer, na minha amostra existe alguma espécie que é redutora. Vamos ver perante ao iodeto, se existe algum oxidante no meio. Bom, para existir algum oxidante no meio, tem que ser algum oxidante que seja fraco, que não seja forte. Porque eu já tenho um redutor. Então, vamos aquecer da mesma forma. Então, fazendo aquecimento. Ó, veja que praticamente eu cheguei quase na fervura. O tubo de ensaio dá para segurar perfeitamente, tá certo? Com a ponta dos dedos. Porque o vidro é mau condutor de calor. Observe que não ocorreu a formação de uma solução amarelada, tá? Até para que eu possa fazer a identificação do iodo. Então, não formou iodo. Logo, a minha amostra, tá certo? Só contém íons, pelo menos que eu consegui identificar com esse teste, única e exclusivamente redutores. Ou um ou mais que um redutor, tá certo? Então, com isso, fica claro que na hora que eu preciso fazer um teste do caráter redox de qualquer espécie no laboratório, eu preciso buscar um oxidante característico, como no caso do permanganato, que é reduzido a manganês 2,
reagiu com o permanganato, a espécie é redutora. Ou então, e também pegar um agente que seja um redutor característico, no caso, iodeto. Se reagir com iodeto, é porque a espécie é oxidante, porque levou iodeto a iodo.